Seu passado não determina as suas conquistas financeiras, concorda? Esse é o tema da nossa live de hoje. Muito bom dia, feriado aqui em São Paulo, mas para a maior parte do Brasil, dia normal, dia de trabalho para todo mundo. Então bora começar a semana arregaçando aí com o que dá para a gente fazer de melhor. Então, por que eu estou falando sobre isso? Bom dia, Rai. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as pessoas não conseguem prosperar, muitas delas, porque estão presas ao passado. E eu tenho observado isso com os meus alunos, nas palestras que eu faço, e às vezes a pessoa não sabe disso, mas ela está presa no passado e por isso não consegue prosperar. Ela está presa nos resultados que ela já teve e não consegue mudar de vida. Ela está presa na história dela e não consegue mudar. Então, o principal recado do nosso encontro de hoje é: o seu passado não determina quem você é. O seu passado não determina os seus resultados. O seu passado não determina o que você quer ter ao longo da vida e as coisas que você não teve ainda. É lógico, se você hoje já teve, se você já tem um resultado. Não, o resultado que eu tenho hoje foi devido ao passado. Sim, exatamente. Se você já teve sucesso hoje, se você já criou empresa, já ganhou muito dinheiro, foi devido às ações que você teve no passado. Exatamente. Agora, não quer dizer que isso vai determinar o seu futuro. O resultado que você teve até agora, positivo ou negativo, não vai determinar quem você vai ser no futuro. Então, hoje eu quero ajudar você a se libertar do passado, porque às vezes você já tem um sucesso, já criou uma empresa, já arrumou um emprego, já passou num concurso e falou: nossa, mas eu consegui passar no concurso devido ao que eu estudei. Tá, mas e daqui para frente? Você já está satisfeito, não quer subir mais nada, não quer melhorar mais nada? O resultado que você teve, positivo ou não, foi por conta do seu passado, mas o teu passado não determina nada quem você vai ser e o patrimônio que você vai acumular daqui para frente. Então hoje é um dia de você mudar e repensar essas coisas. E aí eu quero te perguntar uma coisa: por que às vezes a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas está presa no passado? Às vezes não tem nem a ver com finanças, mas um perdão que você não teve para alguém, uma mágoa que você está guardando de alguém. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, meus pais começaram a brigar muito. Aí com 16 anos de idade, meu pai saiu de casa, né, sem dar muita satisfação, não falou para onde ia e saiu de casa. E aí, eu com 16 anos, eu tinha aquela imagem paterna ainda do pai, né, pô, o pai, aquele amigo, eu sempre sonhei ter um pai como amigo e tal. E ele simplesmente sumiu. E eu fiquei procurando ele, né, ficava procurando e tal. Eu lembro com 18 anos, eu comprei, com quase 19 anos, que eu até contei essa história do meu primeiro carro que eu comprei, que eu comecei a trabalhar, aí comecei a fazer investimentos, investir na bolsa. Aí perto dos 19 anos ali eu comprei meu primeiro carro. E foi eu lembro de uma das coisas que eu fiz no final de semana, de fazer assim: eu ia nos lugares que ele ia e perguntava: meu pai, cadê meu pai e tal? Tá morando em tal lugar e tal. Então eu ficava investigando e eu fui de carro, porque eu queria mostrar para ele que eu comprei o carro, sabe? E aí eu bati na porta lá, encontrei com ele, ele falou: pai, beleza? Como é que você tá? Então assim, conversei com ele como se ele nunca tivesse ido embora, sabe? Como se fosse um amigo mesmo. E aí, olha pro carro que eu comprei, vamos dar uma volta e tal. Aí a gente deu uma volta na rua assim, ele andou no carro, tá legal e tal, mas ele não me deu muita atenção, sabe? Não me deu muita atenção mesmo. Eu nunca entendi o que passou na cabeça dele para ele não dar atenção para mim e para minha outra irmã como deveria dar. Mas enfim, a vida seguiu. E aí eu vi que não tinha como forçar aquela barra. Foi muito doloroso para mim. E ele, depois desse dia, no final de semana seguinte, eu fui lá, ele já não estava morando mais lá no mesmo lugar.
Então, isso foi muito ruim, foi uma coisa muito ruim mesmo. Aí, então assim, aí eu fui lá de novo umas 2 vezes, não achei mais, e eu falei de uma coisa, cara, eu tenho que cuidar da minha vida. E eu lembro que eu fui me arrastando assim, essa mágoa, né, de ter vontade de ter um pai que fosse amigo, parceiro, né, assim, sabe, foi muito grande, é muito grande. Então eu tô falando isso porque eu tô abrindo meu coração aqui para você ver, porque às vezes você tem alguma coisa que está te prendendo no passado. E aí eu fiquei dos 20 até uns 25, 26, uns 6 anos sem ver meu pai, sem falar com ele, assim, sabe? E aí teve um dia que eu acordei bem assim, não sei, do nada, assim, do nada. Eu falei assim, eu perdoo meu pai. Cara, esse dia foi um dia que a minha energia mudou. Eu lembro, já tem 25 anos que aconteceu. E eu lembro a energia do dia. Eu estava trabalhando, eu lembro a hora, eu estava assim, trabalhando, eu parei o trabalho por algum momento e falei assim, nossa, eu perdoo meu pai. Cara, isso foi, assim, quebrar uma corrente do passado, sabe? Porque eu não tinha como mudar a história. Eu já não estava sob o meu poder ter a relação com ele ou não. Agora, eu carregava a mágoa e essa mágoa me travava, sabe? Então, conceder esse perdão, mesmo estando longe dele, não sabia onde ele estava, sabe? Foi meio que um destrave para mim. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não consegue prosperar porque você está travado em alguma coisa no passado que você precisa parar de viver o passado. O Enais está falando aí que quando o passado ainda é seu presente. Assim, enfrentar é difícil, exatamente. E essa dificuldade de enfrentar é que muitas vezes te trava no seu crescimento pessoal, no seu crescimento emocional e no seu crescimento patrimonial. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas não conseguem prosperar porque estão presas no passado. Então, tanto o teu resultado financeiro, as coisas que você fez que não teve resultado, aí você fica se culpando. Não, mas eu fiz isso, não tive resultado. Mas eu fiz aquilo, não teve resultado. Mas também você está preso em alguma situação do passado. Às vezes tem muita situação também da filha com o pai, sabe? Do pai, do filho com a mãe, que fica te travando. Então, assim, você tem que trabalhar as coisas do passado, parar de viver no passado e fazer as coisas acontecerem daqui para frente. Então, o que você pode fazer aqui? Eu estava meditando aqui, analisando a história dos meus alunos, dos meus clientes, assim, o que a gente pode fazer, né, para poder melhorar, destravar isso e conseguir viver melhor. Então, parar de viver no passado, viver o presente. O dia de hoje é o dia que você tem para fazer algumas decisões, para projetar o seu futuro. Então a gente tem que tirar um pouco dos laços do passado e fazer uma mudança, projetar hoje e pensar no futuro. Então o exercício de hoje é: quais amarras você vai ter que deixar de viver no passado? Viver mais fortemente o presente, projetando algumas coisas que você quer no futuro. E aí a gente vai fazer alguns exercícios, passar alguns exercícios para você conseguir dar uma reviravolta nessas questões e conseguir prosperar mais. Primeiro, fazer mudanças, mudar atitudes, mudar coisas que você... fazer coisas diferentes, errar de novo, errar coisas novas, porque você não prospera porque está repetindo sempre as mesmas coisas e acha que o passado determina o seu futuro, que o passado determina o seu patrimônio, determina quanto que você vai ganhar e quanto que você vai usufruir do seu patrimônio para viver as coisas que você gosta. Então, se libertar de coisas do passado, sejam emocionais, sejam coisas que relacionadas à sua profissão, ao seu empreendimento, não vai fazer e não vai determinar quem você vai ser e o patrimônio que você vai ter no futuro. Então, o dia de hoje é para você libertar, fazer essa libertar. Eu falei aqui a história do meu pai, para vocês verem um exemplo de, às vezes, uma situação emocional, uma situação familiar, te trava para você viver no passado e você não consegue
viver o presente para projetar o teu futuro. Então o desafio de hoje é o seguinte: quais novas coisas você vai fazer essa semana sem perguntar se vai dar errado ou não, mas fazer coisas novas, coisas diferentes. E quando eu falo diferente, eu falo, não, mas a gente está falando de investimento, a gente está falando de um novo negócio, de qualquer coisa. Mude alguma coisa. Se você puder ser uma mudança drástica, mude. Na semana passada, nas lives, eu contei para vocês que eu também já estava morando lá no mesmo lugar há 5 anos, 5, 6 anos no mesmo apartamento, há 40 anos morando em Brasília, e eu repensei a minha vida e vi que tinha que fazer uma mudança drástica, de mudar alguma coisa. E eu não sabia direito o que mudar, mas eu peguei essa vibe de, não, eu tenho que mudar o ambiente. E aí resolvi alugar o meu apartamento em Brasília, sem saber para onde ia. E aí eu ia procurar outro apartamento, que é mais perto da casa onde minha filha mora, para a gente ficar mais grudadinho ali. E ela já está com 14 anos. Então eu vi o seguinte, cara, eu preciso de cuidar da minha vida mesmo. E aí comecei a pensar em mudar de cidade para fazer uma mudança drástica. Então mudei de cidade. Estou agora morando em São Paulo, aqui em Alphaville. Ainda estou me adaptando, me instalando, tem 2 semanas que eu estou aqui. Mas eu quero te convidar, e eu estou vendo tanto que isso está mudando a minha cabeça, mudando as pessoas que andam comigo, mudando a minha rotina diária, mudando o meu crescimento pessoal. Então o desafio dessa semana para você é: o que você vai fazer? Pequenas atitudes que você vai fazer na sua vida. Aí eu quero colocar para você assim, vou fazer se você começar a anotar agora, vai ser melhor ainda. Começar a anotar aí agora, mesmo que sejam coisas aleatórias. 10 coisas que você vai fazer de diferente na sua vida. 10 coisas que você vai fazer de diferente. Começa a fazer uma relaçãozinha aí, rabiscar, mesmo que tá com papel aí, um lápis assim meio que improvisado, para você colocar no papel alguma coisa. Olha, eu sempre ando com um caderninho aqui, toda vez que eu vou entrar numa aula ou fazer uma aula, eu tô falando e tô aprendendo com vocês. Então tenta rabiscar aí rapidinho 10 coisas que você vai fazer de diferente na sua vida essa semana. Pode ter a ver com uma dieta, com exercício físico, com estudar, com ler, com beber água, com um empreendimento novo que está na sua ideia, uma atitude nova que você vai ter no seu trabalho, uma atitude nova que você vai ter em relação à sua família. Escreve aí coisas diferentes que você não fez. Faça uma coluna assim, ó, retinha, tá? Retinha. Escreveu alguma coisa? Escreva aleatório sem se comprometer muito. Se você conseguiu escrever alguma coisa, parabéns. Senão depois você volta aqui na live e faz tudo de novo desde o começo do que a gente estava falando. Agora vem a parte que vai te dar um desconforto. E você gerar desconforto na sua vida, igual eu gerei desconforto na minha, de sair da minha casa, do apartamento que eu comprei, comprei, reformei, estava do jeito que eu queria. Um desconforto que está agora. Esse apartamento que eu estou aqui agora não tem ar-condicionado ainda. Cara, um calor que estava aqui esses dias, hoje amanheceu bem fresquinho. Mas assim, insuportável. Aí você tem que conversar com o dono, para instalar o ar-condicionado e tal. Então assim, um desconforto que muda a sua forma de viver, de pensar. Então agora, com esse pequeno exercício, sabe um desconforto que eu vou colocar para você agora? É o seguinte: se você escreveu as coisas que você vai fazer diferente, do lado você vai escrever a data que você vai executar aquilo, a data que você vai começar. E aí você vai, talvez você tenha pensado uma coisa, uma mudança no seu trabalho, na sua rotina, no seu empreendimento, na empresa que você trabalha. Você pensou algumas coisas e pensou e deixou ali. Mas e colocar a data? Escreve aí a data, vai ser hoje, amanhã, depois, até o final de semana. Isso vai gerar um desconforto no seu cérebro e o objetivo é esse, sabe? Quando você começa a gerar desconforto na sua vida, você começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a tirar o teu cérebro do que ele está programado para ser. E isso é uma chave do crescimento pessoal, patrimonial, financeiro. É você se colocar em situações que você situações novas. Se colocar em situações que você talvez não tenha o controle ainda, porque a gente está querendo, nosso cérebro
coloca a gente, para pensar na sua vida hoje. Se você não se preocupa, de certa forma, em estar em situações totalmente controladas por você. Não, eu controlo isso, não, eu tenho um horário certinho, eu tenho um horário de fazer as coisas, eu tenho a minha rotina e tal. E isso é que impede as pessoas de crescer. Sabe? É entrar numa rotina e ficar confortável com ela e achar assim, não, eu quero chegar num salário mensal, e com esse salário mensal eu vou controlar tudo direitinho na minha família, na minha vida. Vou controlar o meu orçamento, vou controlar as coisas que eu gasto e vou controlar os meus investimentos. Cara, as pessoas não conseguem chegar. Para você conseguir num nível de ter uma renda boa, de ter um patrimônio bom e realizar as coisas que você quer, você precisa gerar desconforto na sua vida, porque o nosso cérebro, não é programado para fazer você prosperar. Quando eu comecei essa sequência de lives, de fazer todos os dias, uma das primeiras coisas que eu falei foi isso. Se você quiser pegar lá o histórico de lives, ou então lá no link da bio, você pode ver na outra rede e ver em velocidade mais acelerada. Uma das primeiras coisas que eu falei nessa sequência de lives, já tem uma semana e meia, 2 já, é que o nosso cérebro não é feito para nos fazer prosperar e ganhar mais. Então, se você não dá uma sacudida nele, você não vai avançar, porque ele vai trabalhar para te colocar na zona de conforto, na zona que você sempre teve, e você não vai crescer patrimonialmente, você não vai crescer financeiramente. E eu falei isso, foi boa parte daquela live, acho que foi semana passada, foi dedicada a isso. Você entender como essa máquina aqui funciona, porque ela não é preparada para te fazer prosperar, e você começar a colocar ela para trabalhar para você. E uma das coisas que você deve fazer para que isso aconteça é gerar algum desconforto na sua vida. Ah, mas você está falando só de investimentos? Porque o MentorFin aqui é um site, é uma página só de mentoria financeira. Sim, mas eu já trabalho 10 anos ajudando as pessoas a organizar as finanças e fazer investimentos, e eu comecei a perceber por que as pessoas não conseguem prosperar. Por isso que eu estou falando sobre isso agora. Porque quando uma pessoa me pergunta assim, me procura, olha, Rafael, eu preciso reorganizar meus investimentos. Cara, eu sou expert nisso. Trabalhei mais de 25 anos no mercado financeiro com programação, execução financeira, com investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, a pessoa que quer prosperar e não quer e não consegue, existem algumas travas, existem alguns mecanismos, existem algumas coisas que ela tem na vida pessoal dela que ela não consegue. E como tem 10 anos que eu falo sobre isso, eu vejo o comportamento dos meus alunos, então eu estou falando para tentar destravar, eu vou destravar algumas pessoas para que elas consigam prosperar. E a C. Muniz está falando o seguinte: se a gente já viveu desconfortável na juventude, sofreu, ralou, estamos razoavelmente bem ainda, precisa de desconforto? Claro! C, depois escreve seu nome para me saber. C. Muniz. Eu falei isso bem no começo da live, que o teu passado não determina quanto que você vai ter no futuro, quem você vai ser no futuro. Se você já prosperou até agora, parabéns. Se você já tem o que você quis conquistar. Agora, o que você já conquistou na sua infância, na sua adolescência e tal. Celi, é Celi ou Celi? O que você já conquistou, Celi, até agora, não, vamos supor, você prosperou nos últimos 10 anos. O que você conseguiu até agora não determina o quanto que você vai ter daqui a 2, 4, 5, 10 anos. Entende? Por mais que o seu passado tenha sido muito bacana, isso não quer dizer que você vai continuar assim. Primeiro, o que você conquistou até agora, você já está satisfeita e não quer mais passar para um patamar mais alto? Aí é que entra esse exercício de gerar desconforto em você. Porque é difícil, o nosso cérebro fala assim: não, eu já conquistei o que eu precisava, agora eu estou bem. Você não está bem. As pessoas precisam e querem progredir, só que o cérebro te remete a uma zona de conforto. Eu já conquistei isso. E aí a gente se dá um pouco de desculpa e fala: não, já conquistei o suficiente, já passei num concurso público, já consegui um bom emprego, já consegui um patrimônio.
Agora, isso não determina quem você vai ser daqui a 5, 10 anos. Então, primeiro, se você quer passar por um patamar mais alto, você só vai conseguir dando uma sacudida no teu cérebro, nos seus hábitos, para mudar a forma como você pensa, a forma como você lida com o dinheiro. Porque você chegou no patamar, precisa romper isso. Segundo, eu tenho acompanhado e dado aula para várias pessoas que chegaram num patamar onde elas queriam chegar e depois de um certo tempo elas perderam muita coisa e quase tudo. E tem história, se você colocar no Google pessoas que conquistaram liberdade financeira e perderam tudo, vai vir dezenas de histórias para você. Então, o que você conquistou até agora, primeiro, você pode manter e passar até só esse patamar até agora na sua vida e manter isso pro resto da vida. E se você está feliz com isso, às vezes a felicidade nisso está em ter medo de sair da zona do conforto. Então você chegou nesse patamar. Então, para você passar para um patamar mais alto, tem que dar uma sacudida, gerar desconforto, mudar os seus hábitos para poder gerar um desconforto. E você pode manter, subir ou cair e declinar, perder tudo que você conquistou. Até porque é o seguinte, eu falo de estatísticas que no Brasil apenas 1% dos aposentados no Brasil hoje possuem a tão famosa liberdade financeira, 1%. Agora, 1% só das pessoas no Brasil conquistaram a independência financeira? Não. Então essa estatística do IBGE revela que muita gente prosperou durante a sua vida profissional e financeira e declinou e chegou na aposentadoria passando necessidade. Todo mundo aqui que está aqui na live, que está vendo o vídeo, conhece aposentados que depende de alguém. Depende de um filho, de um parente, de amigos, de amigas, ou tem que trabalhar até morrer. Todo mundo conhece. Né? Eu falo até o caso da minha mãe, que ela prosperou, mas hoje ela depende dos filhos. Então, quem você vai ser no futuro não é determinado pelo que você que você conquistou até agora, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Eu estou falando isso para você destravar. Poxa, eu não consigo chegar no resultado que eu quero porque até hoje eu não consegui receber a grana, o salário, a renda que eu quis. Então, você precisa gerar um desconforto. Ah, mas no passado eu já conquistei tudo que eu queria. Beleza, então você tem que se esforçar para duas coisas. Primeiro, manter o que você já conquistou. Segundo, te colocar numa zona de desconforto para poder gerar mais renda, sabe? E às vezes você acha que sua vida é desconfortável demais. Mas se ela é rotineira, você não, eu enfrento o mesmo desconforto há muito tempo. Isso não serve. Então é você gerar porque às vezes você está enfrentando um desconforto porque ele veio naturalmente na sua vida e esse desconforto você é obrigado a lidar com ele porque veio de uma situação externa. Bom dia, Léo. Eu tô aqui morando em São Paulo e saudade das nossas aulas de Muay Thai. Cara, como as nossas aulas de Muay Thai ajuda a sair da zona de conforto e a gente fazer uma coisa nova e desafiadora. Então, tem desconforto, todo mundo, mas eu tenho desconforto demais na sua vida. Mas às vezes é um desconforto externo, gerado pelo teu chefe, por alguém da família, por uma situação que você naturalmente enfrenta todos os dias. O que eu estou propondo aqui para você é você mesmo gerar um desconforto para você. E eu vou dar alguns exemplos que você pode fazer. Eu falei do meu exemplo de mudar de casa, sair da onde eu estava, alugar e morar em outro lugar. Por exemplo, tomar café sem açúcar, eu gerei um desconforto para mim. Começar a fazer exercício físico todos os dias, gerei um desconforto para mim. Aí eu vou correr 3, 4 quilômetros todos os dias. E você, quando toma a decisão, você não retroage, cara, aconteça o que acontecer. Então você está se desafiando a uma coisa nova. Eu vou começar a escrever todos os dias, né? Então eu falei aqui de semana passada de alguns hábitos que você pode colocar na tua vida para gerar um desconforto, sabe? Então você sair dessa zona de conforto para você crescer patrimonialmente, crescer no financeiro, crescer nos seus investimentos, ele depende muito disso, de você não é só enfrentar os desconfortos que a vida já te teve,
mas gerar um desconforto novo com propósito e ver como que você vai reagir a isso. Então, você sair da sua zona de conforto provocada por você mesmo, se conectar com pessoas novas, porque às vezes a gente está conectado no nosso grupinho fechado, e o seu grupinho fechado te leva aonde? Às vezes o teu grupinho que você tem de amigos, que você tem maior orgulho dele, te leva para onde? Para o barzinho, para ver série de TV, para ver show e tal. Ok, a gente tem que ter preocupação com o lazer também, mas você está num grupo de pessoas que falam assim, vamos prosperar, vamos mudar a nossa vida financeira, vamos cortar gastos, vamos fazer investimentos, vamos empreender juntos, vamos se encontrar uma vez por semana para a gente fazer alguma coisa para a gente prosperar. Cara, se você não tem um grupo desse, sinto muito, você vai ter dificuldade, porque sozinho ninguém faz nada, sabe? Por isso que aqui eu sempre falo para vocês, cara, vamos entrar nos grupos, lá no link da bio tem lá meu grupo do WhatsApp, vai lá e entra, tem os canais das outras redes, cara, participa de coisas, troca ideia, vem aqui, eu falo que de manhã eu estou aqui disponível para a gente fazer uma mentoria financeira gratuita para todo mundo, tirar suas dúvidas, bota aqui qual dúvida que você tem que está te impedindo de prosperar, qual dúvida sobre investimento, sobre finanças pessoais, sobre entrar em grupo, sobre fazer network. Teve uma vez que eu estava fazendo mentoria, o Léo falou que é verdade, saí da minha zona de conforto montando a minha equipe. Isso, cara, Léo, parabéns, porque esse é um desafio que eu estou fazendo hoje. Todos os dias eu entrevisto alguém para montar a minha equipe de marketing, a minha equipe para botar esse projeto durante 5 anos, por mais que eu estava prosperando com esse negócio, não estava do jeito que eu queria. Então vim para cá, foi gerar essa zona de conforto, foi agora começando a montar uma equipe, é isso aí. E montar a equipe é uma coisa que dá desconforto, cara, porque você contratar gente, ter que entrevistar, será que a pessoa vai trabalhar direitinho da forma como ela está prometendo? Parabéns, Léo, eu tenho certeza que você vai prosperar muito, cara, porque tá gerando desconforto. Então, entrar em grupos de pessoas que querem prosperar junto com você, isso foi um dos motivos que me fizeram sair da minha cidade para entrar em outros grupos, mudar as pessoas, não que eu abandonei meus amigos, não, mas aqueles amigos que só te levam para barzinho, para beber, não vai fazer você prosperar, eles não vão pagar as suas contas, eles não vão pagar os seus boletos, né? Então, novos ciclos, é isso aí, Léo, fazer novos ciclos. Então, procure, eu ia falar de um exercício que uma vez na mentoria o cara me passou. Vem cá, como é que tua rede de network cresce todo dia? Toda semana? Não. Então isso é uma falha de quem quer prosperar. E aí esse cara, o Leandro, ele me passou um exercício. Toda semana você vai chamar alguém que não é da sua relacionamento para tomar um café. Pode ser um cliente, uma pessoa que está mais ou menos distante, você começa a conectar com a pessoa, manda mensagem e fala assim, cara, eu sei que você, por exemplo, Léo, você é professor de Muay Thai e tal, dá pra gente tomar um café e conversar sobre coisas, assim, sobre negócios? Cara, tem pessoas que vão adorar isso, tem pessoas que vão detestar. Aí eu comecei a fazer isso presencialmente e online, Então até hoje eu tenho isso na minha agenda, coisas que eu tenho que fazer na minha semana. Eu tenho um outro caderninho que não é esse aqui, que tem umas listinhas que eu tenho que fazer na semana. Então, assim, todo dia, né? Eu coloco lá, ler, escrever, ver algum vídeo que me faça prosperar. Network. Então, network está na minha agenda todo dia. Para mim, ontem é domingo, eu estou aqui em Alphaville, quem acompanha meus stories tá lá, pode ver, acho que não deve ter caído ainda. Então eu sabia que tinha um cara que veio de Brasília para um evento aqui. Então eu fui de manhã na academia, fiz academia, tomei banho, fui lá no evento só para falar com ele e a gente calhou de almoçar, ele e a esposa dele. Aí tá lá no meu stories, network, Brasília, São Paulo, Rio, que ele era de Brasília, a gente se conheceu em Brasília, ele tá morando em São Paulo e no Rio e aqui em São Paulo. Então, para quê? Para gerar novas conexões, gerar novas possibilidades, você se inspirar. Então toda vez que eu faço um network desse, às vezes uma coisa que a pessoa fala me inspira. Eu falo, opa, calma aí, deixa eu fazer isso também.
Aí essa pessoa já me apresentou um casal que mexe com finanças também, sabe? Então um dos exercícios que eu falei aqui agora, de você fazer network toda semana, e você falar assim, não, toda semana eu vou chamar alguém novo para conversar sobre alguma coisa que me faça prosperar, para você começar a sair dos grupinhos que só te carrega para trás. Porque se você não está num grupo de pessoas que tem vontade de prosperar, cara, você não vai prosperar também. Eu digo uma frase que eu aprendi num dos eventos que eu fui do T. Harv Eker, que é o seguinte: o teu ambiente é mais determinante para o seu sucesso do que sua própria vontade. Então, o local que você está envolvido, as pessoas que você está envolvido, esse ambiente determina mais quem você vai ser e o patrimônio que você vai acumular do que o que você realmente quer, sabe? Então, a gente começar a fazer um exercício bem complicado e bem difícil, que é dizer não, vai fazer você crescer. Dizer não para grupos que não te fazem prosperar, dizer não para gastos desnecessários, dizer não para procrastinação, dizer não para seguir a vida igualzinha todos os dias. Eu já criei a minha rotina. Cara, se você criou a sua rotina, você só chegou até aqui e daqui você vai ficar. Então, faça uma mudança, sabe? Uma mudança para melhor. Faça alguma coisa diferente. Essa coisa diferente vai fazer você andar, repensar a sua vida, gerar novos resultados, gerar novas conexões, gerar novas ideias. Então, o desafio dessa semana eu passei lá no começo, para quem entrou depois pode revisitar aqui a live, anotar, começa a escrever aí 10 coisas que você vai fazer de diferente essa semana, 10 coisas. Começa a anotar aí numa caneta, pega uma caneta, um lápis, 10 coisas. Do lado, começa a escrever a data, porque isso vai gerar desconforto. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a fazer palestra. E cara, quando você fala, nossa, eu vou fazer uma palestra, dá um frio na barriga, dá um medo. Mas não vai ninguém. Nossa, não vai, nossa, e aí, não vai dar certo. Aí você fala assim, não, vou fazer palestra, vou fazer live e tal. Cara, no dia que você bota a data, a coisa muda. Eu falei, meu Deus do céu, cara, agora tem que fazer acontecer. E você botou aquela data ali, você vai se virar para fazer acontecer. Então isso é gerar desconforto. Deixa eu ver coisas que eu vim anotando aqui. Então isso são coisas que tiram você da zona de conforto, né? O que você vai fazer de diferente essa semana? Então escolha coisas, escreva coisas aí para fazer diferente. Por exemplo, como que o teu passado não determina o teu futuro? Quantas pessoas que você conhece que falam assim, pandemia, e eu fui um cara desse, tá? Que falei assim, a pandemia me prejudicou. Talvez você ou você conhece alguém que fala isso. Só que é o seguinte, muita gente ficou rico na pandemia, muita gente ganhou muito dinheiro na pandemia. Então não é a pandemia, é as desculpas que você sempre se dá para você. Então um outro exercício muito legal que você pode fazer começa a anotar, prestar atenção nas reclamações que você faz sobre a sua vida. Foi a pandemia quebrou meu negócio. Tudo bem, mas já passou, tem 2 anos. Então o que você está fazendo de diferente para o novo? Então você falar que foi a pandemia significa que você está vivendo no passado. A pandemia me quebrou. Eu vejo a minha mãe já é divorciada, né? Eu falei do divórcio aqui no começo da live, eu contei a história do meu pai e o que isso tem a ver com essa live de hoje, né? E ela ficou 10, 15, 20, 30 anos falando que ela não prospera porque o ex-marido dela tomou tudo que ela tinha. Então ela ficou 30 anos. Tem mulheres que se divorciam, perde tudo e 2 anos depois já criou um patrimônio, já foi para frente. Então minha mãe ficou 10, 15, 20, 30 anos travada, falando que a culpa do resultado dela foi o ex-marido que ela teve. Pode ter sido naquele momento, mas 6 meses depois já teria que ter balançado, assim, agora eu vou cuidar da minha vida daqui para frente. Então as pessoas não prosperam porque estão travadas no passado. Uma das travas que eu tive foi falar que a pandemia foi culpada de eu não poder mais fazer palestras ao vivo. Outra coisa que não deixa você prosperar é você ter gratidão. Porque você fica tão travado nas coisas que você não tem,
e culpando as coisas pelo resultado, que você não é grato pelo que você tem. Esses dias eu comecei aqui, cheguei em São Paulo, aí tudo mudou na minha vida, e aí eu vi que, nossa, agora eu sou mais grato por tudo, eu estou mais atento. Aí teve um dia que eu comecei a reclamar de alguma coisa, porque o apartamento aqui, o prédio tem 20 e tantos andares, eu estou no segundo andar, é baixo, tem um galpão aqui na frente. E aí eu, opa, calma, para, comecei a dar uma chacoalhada. Vem cá, quais coisas que eu sou grato? Ah, eu mudei, eu estou fazendo novos contatos, novas amizades, estou indo para academia todo dia, sabe? Então você tem que mudar. Assim, quando você vier um pensamento de reclamação, você começa a vira e pensa o que tem de positivo na sua vida. Porque pessoas que ficam procurando desculpas e reclamando do passado não prosperam também. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, uma reclamação, você, opa, calma aí, quais são 10 coisas pelas quais eu sou grato? E aí você muda de ingratidão, de reclamação, de coisa que te trava, para coisas que vão te engrandecer, sabe? Você pode ser grato pelo dia que você está tendo, pela sua saúde física, mental, pela família. Então as pessoas às vezes não crescem financeiramente por conta disso, por estar presa no passado, por estar o tempo todo reclamando. Eu sei de uma tia minha, que os filhos, tudo que dá, às vezes a mãe está precisando lá de um jogo de talher novo. Aí um dos filhos vai lá na Leroy e tal, compra aquele jogo de talher e vai lá e entrega, né? Ela reclama, mas esse aqui não é cabo de madeira, esse cabo de plástico aqui vai queimar na frigideira. Aí você veja, a pessoa recebe um presente e ela, em vez de usar, ela arruma uma forma de reclamar daquele presente. Às vezes você pega assim, vou dar um dinheiro para minha mãe, para meu pai e tal. Aí a pessoa recebe o dinheiro e reclama que é pouco. Não dá para comprar nada. Pessoas assim não conseguem prosperar, porque elas recebem o presente do universo, de Deus, de algum anjo, de alguém, e ao invés de ver o lado positivo, só foca no negativo. Isso impede pessoas de crescer, de prosperar. Então corta qualquer reclamação da sua vida e começa na hora que vier a reclamação, você, opa, calma, deixa eu mudar na hora e pensar em 10 coisas pelas quais você é grato. Um outro exercício que você pode fazer é já anotar 10 coisas, porque na hora você pode nem lembrar das coisas que se você precisa ter gratidão. Eu tenho no meu outro relatório ali, no meu um livrinho de relatórios, parecido com esse daqui, ó, que eu vou escrevendo alguns insights. Eu tenho lá 10 coisas pelas quais eu sou grato. E eu leio aquilo, porque na hora que vem a ingratidão na minha vida, a vontade de reclamar, a vontade de trucidar alguém, opa, calma aí, aí eu falo mentalmente as 10 coisas pelas quais eu sou grato. Às vezes eu estava na academia, estava esses dias, né, na esteira, aí começou a vir uma raiva, um rancor de alguma coisa que me tira meu sossego. Aí eu, na hora, na esteira, comecei a falar comigo, agradecer as 10 coisas pelas quais eu sou grato pela vida hoje. Pessoal, então é esse o nosso recado de hoje. Sempre eu falo para você, estou aqui todo dia de manhã para fazer uma mentoria de investimento para você. Traga suas dúvidas, escreva suas dúvidas sobre investimento, sobre finanças, o que te trava, como que você pode destravar na sua vida financeira. Tudo que eu te peço é para você deixar um comentário abaixo do vídeo. Olha, hoje eu aprendi isso, obrigado. Seja grato por isso, porque cara, você vê, é difícil, às vezes pouquíssimas pessoas vêm aqui esse horário. Então quando você começa a escrever, a dar um like, a compartilhar, a marcar alguém, faz algum barulho ali embaixo do vídeo. Todo vídeo que você aprender, até tem uma forma de você fazer um resumo para você mesmo. Você, aprendi tal coisa nesse livro, nesse vídeo, porque o vídeo fica lá no feed, né? E aí quanto mais comentário tem ali, mais o negócio começa a engrenar. E é um processo lento, demora 1 ano, 2 anos às vezes, para vir mais gente aqui naturalmente para as lives, sabe? Então eu peço só para vocês a colaboração. Eu quero dar uma mentoria gratuita para vocês, disponibilizar o tempo, trazer matérias, eu anoto as coisas, sabe? Para trazer coisas realmente que fazem sentido para você e essas coisas fazerem você prosperar, sabe? Então compartilha, anota o nome ali de uma coisa que você aprendeu, traz novas pessoas, escreve ali o nome de alguém que você quer que participe dessas lives
e a gente vai junto crescer aqui o nosso grupo de prosperidade, de finanças, de investimentos. Beleza? Então é esse o recado de hoje. Espero vocês amanhã. Um forte abraço, tenham uma excelente semana e façam os desafios que eu passei para vocês no começo. E depois conta aqui, cara, eu fiz o que você falou e o resultado foi X. Foi bom, foi ruim ou não valeu de nada. Mas façam os exercícios, que esses exercícios vai fazer uma diferença na sua vida. Não é brincadeira. Eu anotei aqui, ó. Eu anoto as coisas mais importantes que mais mudaram a minha vida e que mudaram a vida de muita gente. E eu aprendo com grandes mentores, com grandes nacionais e internacionais. Eu tenho certeza que essas coisas vão ajudar você. Então faz os exercícios e depois escreve aqui. Cara, eu fiz e o resultado foi esse. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.